hoje é um dia muito especial, porque a gente finalmente está lançando o Lumicast. É um lugar que a gente vai compartilhar conhecimento, fazer discussões, mostrar cases práticos, muito sobre o mundo de design, tech e business. Para quem não conhece a Lumi, somos uma software house AI-driven, pernambucana, reconhecida como a sexta scale-up em AI pela 100 Open Startups. Por isso, nada mais justo que começar esse podcast falando sobre inteligência artificial. Mas não espere que vamos tratar a AI como mais uma buzzword ou tendência passageira. Para nós, AI está no centro de tudo. Queremos ir além do hype e explicar para vocês, na prática, como fazer a AI realmente funcionar e gerar valor para os negócios. Hoje a gente vai mergulhar em todo o processo. Desde identificar onde a AI faz sentido na sua empresa, passando pela preparação necessária, enfim, de dados, em que isso é necessário, e infraestrutura. Até, claro, como medir se todo esse investimento está realmente valendo a pena, né, para a empresa de vocês. Para isso, eu tô com 3 convidados que estão na linha de frente da implementação de AI aqui na Lumi hoje em dia, para destrinchar o tema que a gente vai conversar hoje na prática. A gente tem Gabriel Albuquerque, o Gabi, nosso CEO e recentemente conhecido pela Forbes Under 30, palminhas, que vai nos ajudar a conectar os pontos sobre tecnologia e negócios, mostrando como transformar AI em resultados concretos. A gente tem ali do outro lado da mesa, Eduardo Almeida, ou Edu, CTO da Lumi, que vai compartilhar toda a perspectiva técnica de implementação e os bastidores de como estruturar os projetos de AI que realmente funcionam. E Eduarda Souza, ou Duda, nossa CMO, estrategista de novos negócios da Lumi, que vai trazer aspectos de vivência, né, na prática do dia a dia com os clientes e uma perspectiva de design também. Vamos agora iniciar o bloco 1 do nosso podcast. Enfim, para começar a nossa conversa, enfim, a acelerar os nossos motores. Qual a solução de AI que temos hoje no mercado e que parecia impossível para vocês tempos atrás? A gente sabe que é um negócio que está evoluindo, assim, sempre muito rápido. E o que mais surpreende vocês nessa evolução? Pô, acho que é uma pergunta muito, muito interessante. Eu vou começar falando um pouco do Meg. Meg é um banco no WhatsApp, né, que usa AI dentro de todo o processo dele. Eu acho ele muito revolucionário quando a gente compara com o que a gente tem de solução, né? A última grande invenção dentro do setor que revolucionou, que impactou o usuário, né, foi o Nubank. Então, quando eu vi o Meg e o Meg operando, né, eu tive um acesso early access, né, nem todo mundo consegue usar ainda, né, fazer um Pix, tirando uma foto, né, foi algo muito revolucionário e impactante para mim. Então, acho que o Meg é uma coisa que realmente traz muito valor, né? E traz uma nova referência para todos os bancos do mercado, né? E que é algo com certeza parecia impossível no passado. E o do Meg que eu acho muito legal é que é no WhatsApp, né? Sim, no você WhatsApp. Consegue fazer tudo no próprio canal de comunicação que você mais usa no dia a dia. Então, eu acho isso, a nível de acessibilidade, muito, muito bom. É uma coisa muito Brasil, né? A gente ter soluções voltadas para o WhatsApp. E ainda acho isso muito interessante, né? É uma startup brasileira, né? Então, referência de solução em AI do Brasil, né? Então, isso é algo também pra gente ficar bem orgulhoso, porque até no segmento de banking como um todo, o Brasil é muito referência, né? Eu acho que pra mim, que parecia impossível, eu acho que me parece um pouco Black Mirror, é o Upload. Não sei se vocês já viram, né? O dispositivozinho. Que basicamente ele é um AI note taker do universo que grava todas as suas conversas, não só a conversa de reunião, mas sei lá, tu tá tendo uma DR com alguém, ele consegue gravar também. E ele te dá um resumo, assim, de como é que foi essa conversa com mind map, acionáveis, assim, é bem impressionante o que gera em termos de resumo inteligente ali do momento. Eu sempre achei que a gente não chegaria, assim, nesse nível de... Tão rápido, Tão rápido, né? Assim, eu acho que seria uma coisa pra alguns anos na frente, mas eu acho que a gente já chegou ali no nível de evolução bem impressionante. Com certeza esse tipo de coisa levanta também as questões relativas à privacidade, né? Sim. Mas eu acho que é uma solução fantástica. E eu acho que tem um fator, para quem for pesquisar depois sobre o Upload, que ele tem uma adaptabilidade no contexto do dia a dia das pessoas muito fácil, né? Então, basicamente, é um gadget. Você pode colocar como um colar, assim. Onde você quiser, no celular, sabe? Sim. Então, ele interage muito bem com o dia a dia, né, de quem estiver usando ele. Então, isso é algo muito interessante. E isso que você falou de privacidade, eu acho que é um ponto, assim, muito questionável, né? Porque não tem como você garantir com certeza que aquela pessoa consentiu aquela conversa também, né? Então, acho que a gente tem aí os desafios éticos que a gente enfrenta em qualquer nova tecnologia, mas a nível de evolução, assim, eu acho bem diferente do que eu esperava para esse momento no tempo, né, que a gente tá.
Com certeza. E tem uma outra tecnologia também, essa nem é a minha, tá? Mas só para acrescentar aqui, que eu testei recentemente, se chama Hellwind, que é uma ferramenta que você instala no Mac. Enfim, outros dispositivos também, acho que ele tem compatibilidade com Windows e tudo mais. E ele cria um histórico de toda a sua interação. Assim, Navegação, né? Exatamente, desde o início de quando tu instalou ele. Aí tu consegue navegar entre isso e fazer perguntas sobre o seu histórico. Então, coisa que tu não lembra, coisa que às vezes até tu não sabe que ele coletou de insight. E vai muito nessa linha também de conseguir tornar AI de forma ubíqua, que a gente nem percebe que tá ali e usa, enfim. Produtizar essa inteligência de dados para sua vida pessoal, né? Parar de ser um negócio somente de inteligência para a empresa, mas trazer isso para o seu cotidiano, sua vida diária. Exatamente. Mas enfim, agora falando de fato sobre a tecnologia que ele acha que porque ele é o CTO, ele fala duas, né? Eu não entendi. Vamos lá. Eu escolhi a Lovable, que é uma, enfim, startup americana que criou uma solução que permite a criação de provas de conceito com um prompt, basicamente. E a ideia é justamente de poder validar negócios de forma muito mais rápida. Então, antes a gente precisava de um time de inovação com uma série de desenvolvedores para fazer inovação na prática, para criar provas de conceito, para validar alguma ideia de negócio. E isso normalmente demorava meses, às vezes até anos. Então, para validar uma tese de inovação, realmente era um processo estruturado e muito longo. E hoje a gente consegue fazer isso com uma prompt. Então, se algum diretor, às vezes, até mesmo quer testar aquilo sem ter disponibilidade de time técnico, vai lá, cria uma promptzinha, apresenta para a galera, coleta os insights disso, valida até com o usuário final, se for uma solução que não requer uma estrutura muito ampla em termos de integração e tudo mais. E realmente permite que as empresas possam fazer inovação de forma muito mais veloz. Então, em poucas horas, é possível já, enfim, criar soluções digitais. Eu acho o Lovable, assim, especificamente, falando não só da Lume, mas acho que todo player de tecnologia muda drasticamente o processo que a gente toca as soluções, né? Acho que para design, assim, a gente conseguir criar os mockups numa reunião, já validar ali o conceito, né? Eu acho que para mim é meio que a morte do wireframe. A gente não precisa mais construir o wireframe lá no Figma, mostrar, validar, já vai pro Lovable, começa a testar os conceitos de uma forma assim. Uma hora você já consegue sair de lá com tudo validado. Então, na própria reunião de imersão, né? Não precisa nem de marcar outra reunião para apresentar as ideias, para validar, enfim. A gente falando muito dessa rapidez, né, da evolução sobre AI, a gente hoje em dia, como vocês falaram, né, a gente tem soluções que estão muito distantes daquilo que a gente acreditava no passado, e a gente utiliza ela no nosso dia a dia, enfim, nas empresas que trabalhamos. E isso faz com que todas essas empresas necessitem de reinvenção. Queria fazer essa pergunta para Gabriel, porque isso traz uma questão muito importante. Qual é o momento certo para uma empresa começar a implementar AI? Que sinais de maturidade dentro dela a gente precisa observar? Bacana. Então, eu acredito que não existe momento certo, né? Tem um fator competitivo, né, que eu vejo em tudo que a gente faz, um antes e depois, né, com o advento da AI. Então, todos os exemplos que a gente está trazendo, e acho que isso é um fator muito interessante, são exemplos reais, né? Então, todas as tecnologias que a gente citou até então, todos que estão aqui, e muitas pessoas da Lume, né, já usaram, já testaram, já consumiram. Né? Então, até o próprio Lovable já é uma coisa que está integrado dentro do processo de entrega da gente. A gente fez, por exemplo, a imersão, né, com um dos principais players do setor financeiro, né, dezembro de 2024, em que a gente criou 11 soluções, né, em menos de uma hora, né, validadas, prototipadas, desenvolvidas com o Lovable. Claro, teve toda uma pipeline, né, toda uma esteira de criação de solução que a gente testou, prototipou, refinou, mas foi algo que a gente conseguiu, dado, né, a velocidade, dado as características internas, né, exportar como um serviço, um produto, né, de uma maneira muito ágil. Então, eu acredito que, claro, a depender do nível da empresa, do quanto histórico que ela tem, de qual o caso de uso, né, vão ter situações diferentes. Mas AI hoje, os produtos AI, eles têm uma barreira de entrada muito menor, né? Tanto que o ChatGPT, por exemplo, de todas as soluções digitais, foi aqui no menor tempo de todos, teve a maior quantidade de usuários, né, volume de usuários que entraram na plataforma. Isso pela característica de parecer meio MSN, assim, né? Então, a usabilidade acaba sendo cross-geracional, né? Então, todas as gerações conseguem usar de maneira muito fácil. Então, acho assim, tudo depende do caso de uso. Tem casos de uso mais complexos, casos de uso mais simples,
né? Quando a gente vai para um caso de uso mais complexo, por exemplo, e aí vem um sinal de maturidade que pode ser importante, que é como dados, né, estão estruturados dentro do seu processo, o quanto seus ativos tecnológicos, suas interfaces, né, a nível de engenharia de código, estão capacitadas para conseguir consumir e usar de AI dentro do processo como um todo, né? Então tem fatores, né, que, como eu falei, a depender do caso de uso, que são muito importantes, mas de maneira geral, né, se você não está usando AI, você já está atrasado, né? Você já deveria estar entendendo dentro do seu processo, dentro do seu caso de uso, dentro do seu dia a dia, onde cabe AI, porque com certeza cabe. Perfeito, Gabi. Eu acho que isso cabe muito, né? Porque quando a gente fala de maturidade, a gente vai estar analisando todos os níveis de maturidade que existem dentro de uma empresa com essa relação com a AI. Mas hoje em dia a evolução é tão rápida que a gente tem produtos que já fazem coisas tão complexas que até mesmo você estando numa empresa com um nível de maturidade relativamente alto com AI, você acaba se surpreendendo muito com o que o mercado está trazendo, né? E aí você já vai correr atrás para implementar isso, ver como é possível trazer isso para sua empresa. Mas aí agora eu quero puxar uma pergunta para Edu. Gabriel trouxe uns pontos importantes sobre maturidade nessa nossa conversa sobre a evolução da AI, e um deles é a questão dos dados. A Lumi tem uma tese interessante sobre isso, com 3 conceitos fundamentais: qualidade, temperatura e conectividade desses dados. Você pode explicar pra gente cada um deles e por que eles são tão importantes pra gente hoje nesses projetos de AI? Excelente, Kim. Sobre esses aspectos, o primeiro, falando sobre qualidade, vai muito no sentido do quão bem tratado os dados estão para facilitar uma interpretação deles. Então, é muito importante a gente garantir, por exemplo, que as informações elas sejam coesas e estejam num padrão. Então, por exemplo, se a gente está falando de datas, é importante que, se uma data está em dia, mês, ano, a outra não esteja será quarta-feira. Porque isso vai fazer com que seja necessário muito mais poder computacional para entender aquele dado. E isso vai diminuir muito a assertividade de um modelo, por exemplo. Isso vai, claro, envolver a necessidade de demorar muito mais tempo para tratar uma informação, para criar um contexto, para relacionar os dados. Além enfim. da assertividade, né, do Exatamente. output, quando você não tem essa clareza. E eu acho que esse é um desafio que tu enfrenta sempre. Quando a gente chega para implementar uma solução de IA, né, o cliente, geralmente, em vários casos, não tem essa estruturação já pensada. Né? Exatamente. Tem um aspecto também, aconteceu alguns cases recentemente, que algumas empresas que constroem LLMs conseguiram 70% maior de assertividade só implementando um processo de pipeline de dados que seja mais bem estruturado, que garanta justamente que as informações não sejam enviadas de qualquer jeito e sim sejam tratadas. Então, para vocês entenderem um pouquinho do impacto disso, que no fim é muito sobre assertividade, mas também sobre redução de necessidade de recursos para conseguir criar uma solução de impacto. Tem um ponto super relacionado com o tema, né, que é o custo de usar AI. Né? Então, hoje, né, ainda é algo custoso, né, que a gente olha num longo prazo, diferente de todas as linhas de custo. É uma linha que tem uma tendência a continuar diminuindo, né, até ser cada vez mais ínfimo o valor, né, como a gente viu com o cloud, como a gente viu com vários outros recursos computacionais, né? Mas tipo, a gente identificar oportunidades de otimização, né, gera um valor muito grande, né, para conseguir apoiar aquela implementação. Exatamente. Saber quando, por exemplo, utilizar um modelo mais largo ou um de tamanho mais reduzido, de, sei lá, 120 bilhões de parâmetros versus 30, que tem um custo de implementação ali que às vezes é 10% do frente a essa outra opção. E o segundo tema é sobre temperatura de dados. Então, é muito importante que a gente garanta... Na verdade, a gente estabeleça uma relação entre o quão quente os dados estão. E nem sempre é necessário a gente usar somente dados quentes, porque tem coisas que são permanentes, tem coisas que fazem parte do e não do está. Acho que vale explicar o que são esses dados quentes, né? Não sei se todo mundo entende esse conceito. De fato. Então, dado quente é um dado que é obtido de forma mais recente e rápida. Então, por exemplo, se a gente está falando de um aplicativo, a interação que eu faço com aquele aplicativo é um dado quente. Um dado de navegação recente meu, o que eu fiz há 30 minutos atrás é um dado quente. Já um dado frio é um dado que foi coletado anteriormente e que muitas vezes diz respeito ao que, por exemplo, se for sobre uma pessoa, o que a pessoa é, o que aquela coisa é. Então, é uma coisa que deve variar menos ao longo do tempo. E, ao mesmo tempo, claro, os dois dados são importantes, mas muitas vezes para usos diferentes, né? Podem ter usos diferentes. Para um contexto de negócio, é mais importante você saber como a pessoa está naquele momento para conseguir, enfim, a partir daquilo coletar um insight valioso, usar aquela informação de forma mais assertiva, do que o que de fato ela é. Até
por conta da questão de como o nosso comportamento varia ao longo do tempo, né? Eu acho que, por exemplo, aplicativo de comida. Se chegar uma notificação pra mim Exato. de uma coisa que eu tava procurando uma semana atrás, não vai fazer Exato. sentido, talvez, pro meu momento atual, né? Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, se você não gosta de alguma coisa, é importante que ele tenha essa Exato. visão. Entendendo também que teus gostos podem variar e tu pode passar a gostar de comida italiana, sei lá, no último Saber mês. sugerir pra você algo novo também, né? Exatamente. E isso tem um impacto muito grande também com relação à parte de infraestrutura que eu mencionei há pouco, no sentido de que se a gente guarda muitos dados, a gente vai precisar de uma infraestrutura muito maior, então tem muito mais capacidade de storage. E aí, por isso que é importante a gente saber quais dados frios armazenar para não armazenar tudo e quais dados quentes armazenar. E, por fim, o último aspecto é sobre conectividade. Então, sobre a relação que os dados estabelecem entre si, sobre coeficiente de correlação, por exemplo. Então, a gente acredita que é importante entender isso para que a gente não crie relações que não existem. Não infira relações que não existem. Por exemplo, o quanto o clima impacta na perspectiva de venda. Dependendo do produto, impacta. Dependendo do caso, não tem relação nenhuma. Eu acho que Edu ajudou muito a gente, pelo menos, a entender esses conceitos do básico ao complexo, né, sobre esse tópico em específico. Mas continuando, já falamos com o Gabriel, já falamos com o Eduardo, agora Duda, uma pergunta para você. Considerando uma empresa que já tem uma maturidade mais elevada para a implementação de AI, ela já tem uma estrutura de dados necessária, como é o processo para mapear onde a AI realmente consegue gerar valor para ela? Como funciona o mapeamento de processos e a identificação de oportunidades de AI? Boa. Eu acho que, assim, se é uma empresa que já tem um certo grau de maturidade, a gente pode assumir que essa parte de dados já está um pouco mais encaminhada, né? Acho que trazendo uma ótica de design para visão, o processo, ele tem um processo básico que ele não muda, né? Então, a gente pode ser até um pouco objetivo em como a gente faz esse mapeamento usando os conceitos base do design. Então, o que é que eu diria? Acho que o primeiro ponto é você entender onde é que sua empresa quer chegar. Então, estratégia, sabe? Não tem como a gente fugir e sair pensando em coisas que estejam dissociadas de onde aquela empresa deseja chegar nos próximos anos e como tudo muda cada vez mais rápido. Acho que talvez principalmente nos próximos 2 anos, como até a própria IA vai evoluir de maneiras que a gente não consegue necessariamente prever, né? Então, eu diria que isso, alinhado a tendências de mercado emergente que, enfim, a gente vai conseguir, até com o próprio uso da inteligência artificial, um pouco de tendências de futuro, de futuristas, a gente consegue entender para onde aquele mercado pode caminhar. Então, acho que eu partiria desse princípio, desse mapeamento, sabe? Quando a gente olha para a estratégia, eu acho que um primeiro passo, que é onde eu vejo várias empresas, independente da maturidade, errando, é às vezes se apegar a desafios e problemas que eles não são problemas reais, né? Problemas que a gente consegue comprovar com dado, problema que aquele consumidor consegue sentir ali na prática, no dia a dia. Então, acho que o primeiro ponto que eu faria é entender com essa estratégia e mapear as tuas dores, né? Eu sempre gosto de trazer as pessoas mais incríveis ali do time para ajudar nesse mapeamento, em entender quais são as tendências, o que é que tá pegando ali naquele universo. Quando a gente já tem uma clareza maior, né, de para onde a gente pode seguir, aí é onde eu acho que mudou bastante nos últimos 2 anos, de como a gente faria anteriormente. Anteriormente, a gente faria o famoso brainstorming, brainwriting ali com o time para mapear possíveis ideias. Hoje em dia, até no próprio processo da Lume, a gente não faz mais dessa forma, né? Eu acho que a gente tem que utilizar e alavancar as próprias tecnologias que trazem pra gente um nível de robustez, maturidade muito maior. Então, nesse momento, eu utilizaria o Claude, o GPT, para ajudar, né, junto ali, de forma colaborativa com aquelas pessoas, a ampliar o repertório daquelas ideias que podem ser geradas. Com isso, né, a gente treinar essas 2 tecnologias, eu gosto até do uso combinado delas, né, a gente pegar o output de uma, junto com o output de outra e ver o que é que a gente consegue ter de melhor, né, ali daquelas ferramentas, treinar as 2 para critérios práticos. Acho que quando a gente olha para IA é importante falar do volume de dados, né, então, quais são ali dentro daquelas dores e ideias que tu gerou, que você tem mais um volume de dados qualificado dentro dos parâmetros que Edu trouxe, né, de conectividade, temperatura e a própria qualidade. Personalização é uma coisa que envolve muitos padrões, né? A gente vai precisar ter muitos processos cognitivos sendo daquela ideia, então, naturalmente, é uma coisa que a IA consegue te ajudar muito, né? Quando você tem e define esses critérios, que podem ser, inclusive, mais, né, critérios mais robustos também, até com o próprio uso das ferramentas, aí tu vai ter um nível de assertividade de aonde, né, você pode ser mais assertivo com o uso da IA. Então, a partir disso é onde eu geraria e começaria a construir e desenvolver as soluções, sabe? Mas eu acho que
esse processo que antes, inclusive, demoraria várias semanas para fazer, é uma imersão ali, uma tarde, você já sai com todas as ideias da tua empresa que mais fazem sentido, sabe? Então, eu acho que, principalmente para empresas que já têm um grau de maturidade maior, esse processo pode funcionar com uma aceleração absurda, assim, das ideias. Exato. Tem até uma observação muito conectada com isso que você mencionou, Duda, e eu não sei se vocês concordam, mas eu enxergo até quase como um desespero nesse planejamento estratégico das empresas hoje em dia, para basicamente se remodelar, desenvolver uma nova visão de empresa para caber nesse novo modelo de um planejamento de 2 anos, né? As empresas hoje elas não conseguem mais olhar 10, 20 anos à frente porque realmente não é tão previsível assim, principalmente para empresas que, enfim, não desenvolveram essa maturidade que você falou que é muito necessária, né? Então, é quase como um desespero dentro do mercado de como eu vou me adequar, como eu consigo correr atrás disso, como eu consigo entrar desse padrão para, enfim, caber dentro dessa corrida, né? De estar atualizado, de estar, enfim, à frente. Um dos capítulos de um livro que eu gosto muito, né? Que é Organizações Exponenciais. Ele fala que é o fim dos planos quinquenais, né? Os planos de planejamento de 5 anos, né? Ele é um livro um tanto quanto antigo, mas é interessante que mesmo com tanta redação, né, trazendo como não se faz valer mais planos de tão longo prazo, né, a gente começou só recentemente a ver realmente, culturalmente nas empresas, né, a redução de planejamentos tão longos, né? E aí eu acredito muito que tem um advento prático, né? Então começaram a perceber o impacto da tecnologia para agora, né, 2024, 2025, muito mais recente, né, fazer planejamentos mais ágeis, mais startup-like, porque existe um delay, né? Até a gente ver aquele evento, adotar, interagir, até cultural mesmo, né? Quando a gente fala, olhando, segmentando para o Brasil, né? O brasileiro em si tem muito ver para crer, né? Não o crer para ver. Então, existe esse aspecto de adoção que também ainda é um gap, né? Ainda é uma situação que a gente vê muito no dia a dia, né? Eu acho que até quando tu falou citou esse livro, é uma coisa que eu venho refletindo muito como dos conceitos que ele traz, por exemplo, ativos alavancados, até a própria ideia que ele traz no transformação exponencial dos bots e dos navios, né? Como as empresas agora é que elas estão sentindo um nível de urgência de fato se tornarem mais como startups, né? Criou uma estrutura onde é um navio difícil de manejar, difícil de trocar ali a rota de forma rápida. Também o processo cultural muito... tudo leva muito tempo, né? Aquilo de, o global não vai aprovar isso daqui, leva mais de um ano para tocar uma iniciativa, eles estão vendo que isso não funciona mais. Então, eu acho que quando a gente olha para o que a IA trouxe, ela trouxe o senso de urgência. E aí é onde eu acho que tem algumas empresas que podem errar no sentido de agir somente em cima do medo, sabe? Não, de fato, olhar onde elas podem gerar valor, onde elas podem gerar impacto e só querer implementar a IA também de qualquer maneira para dizer que está na frente dos concorrentes, sabe? Então, aí é onde eu acho também que elas precisam prestar atenção em como fazer isso de uma maneira também estratégica e inteligente, né? Foi até uma conversa, né, da última imersão que Gabriel até mencionou, que era, ok, a gente pode sim estar em primeiro lugar nessa corrida, mas não faz sentido a gente dar 2 passos para trás, enfim, fazer esse pensamento mais objetivo a partir de, enfim, como no cerne da empresa a gente consegue alcançar objetivos muito mais focados no que a gente quer, de fato, alcançar um pouco mais a longo prazo, em vez de só, enfim, correr e ficar ali em primeiro lugar, em vez de dar uns passinhos para trás e evoluir só aos poucos. Você ia falar alguma coisa, Edu? Pode falar. Eu ia comentar só que hoje as pessoas estão muito mais reativas a parar de usar um produto para começar a usar outro produto. Então, as empresas, de um dia para o outro, reduzem sua receita em 4 vezes, no outro dia aumentam em 10 vezes. Desculpa. e com isso, é preciso que essa adaptação seja rápida, realmente, justamente porque se isso não acontecer, as empresas podem perder 10 vezes a receita no dia seguinte. E, obviamente, isso tem um impacto a nível de negócio, nível de receita muito grande. Pronto, você mencionou o ponto que, de fato, vai já conectar a gente à próxima pergunta. Falando nisso de receita, de oportunidade, Gabi, como você orienta as empresas a estruturarem o seu orçamento para projetos de IA? Quais aspectos a gente precisa considerar além da própria tecnologia? Boa, bacana. Então, o que acontece, né? A gente tem vários componentes de custo quando a gente fala de projeto de AI, né? Então, não é um fator fácil de orçamentar,
né? É importante ressaltar também que é algo novo, é algo muito dinâmico. Então, assim como a gente viu, né, percepção de preço, né? Por exemplo, o próprio preço base do ChatGPT, né? Se você fazer uma curva aí dos últimos 1 ano e meio, né, a depender do modelo que você usa, ele reduziu o valor, como surgiram novos modelos mais potentes, né? Então, é muito difícil você ter uma análise extremamente detalhada e um orçamento extremamente preciso, como você tem para outros componentes de custo. Sim. Né? Então, vou contratar um time, até time mesmo, né? Acaba tendo uma dificuldade, porque como o mercado tá muito volátil, a mão de obra muito escassa, né? Você acaba tendo que ter um dinamismo de negociação, de estar antenado, conectado. Então, quando a gente entra nessa estrutura de AI, fica difícil, né? Qual é a minha recomendação? Minha recomendação primeiro é estabelecer um apetite. Né? Qual é o seu apetite em relação a AI? O quanto isso é relevante? Né? Quais são os principais componentes da sua estratégia? Né? Que foi até um ponto que Duda falou. Que você vê que vai trazer eficiência, que vai trazer retorno. Né? Porque aí, baseado nos casos de uso, você consegue ver o tamanho do impacto que você consegue gerar. Você tendo essa clareza, fica muito mais fácil você convencer, né, todo mundo que está ao redor, os executivos, o board, né, depende muito também da estrutura de empresa que você tem, da quantidade de governança, né, que você acaba tendo para aprovar um determinado orçamento. E além do apetite, que é diferente, né, o apetite é meio que assim, o quanto eu estou disposto a. Mas eu acho que o outro componente também é o quanto você está disposto a acelerar, né, o quanto você quer acelerar. Né, porque isso é um degrau de, eu quero gastar, né, em 1 ano um montante X. Mas eu quero, nesse 1 ano, já ter minha primeira quick win em 2 semanas, em 1 mês. Então, isso já é um ritmo mais acelerado, também é uma outra coisa que vai impactar na tua orçamentação, né? Então, em resumo, descobrir o apetite, descobrir, né, o quanto você quer acelerar, o quanto isso é relevante para você e se ater a estratégia, os casos de uso, para estar com o discurso, estar com a narrativa conectada, né, a coisas que vão gerar valor para o negócio, vão mudar o negócio, né, e estabelecer também, tem uma metodologia que eu gosto muito, que é os horizontes de inovação, né, tiveram algumas mudanças nela recente que adicionou o H0, né, e o H4, meio que o horizonte 0 e o horizonte 4, né, entender, por exemplo, quais são as coisas que são muito fáceis de AI, né, que são às vezes até baratas, né, de serem implementadas e podem ser implementadas hoje para começar a galgar, né, inovações maiores num prazo maior. Então, acho que tem muito planejamento, muito conhecimento necessário, né, para construir uma dinâmica fácil de dia a dia, né, impactante de AI que facilite, né, você conquistar orçamento, você conquistar espaço, conquistar lugar. Acho que um exemplo legal, né, são discoveries com AI, por exemplo, que você mostra de ponta a ponta a eficiência que você faz ao criar produtos com AI. Né? O caso da gente, por exemplo, saiu de um tempo médio, né, de 3 meses, né, para fazer um discovery. Né? Agora, com AI, às vezes, em 1 dia já terminou. Né? Com protótipo, com uma série de fatores. Então, a eficiência é absurda, né? E tem muita coisa que dá para explorar e conquistar e mostrar valor, né, quando a gente está falando de AI. Então, eu acho que é algo, né, que a gente tem espaço, né, e que a gente tem que acelerar e tem muito diálogo interno. Né? Quanto mais estrutura, quanto mais legado você tem, é mais difícil, né? Mas se você não começa, né, vai cada vez mais adquirir débitos técnicos de negócio, né, para a implementação da AI. É muito também sobre o quanto a empresa está disposta a incorporar outras soluções como aceleradoras e não pensar que ela precisa construir tudo como era muito pensado no passado, né? Então, a empresa precisava criar uma infraestrutura muito grande para viabilizar alguma coisa. Hoje ela consegue integrar muito mais ferramentas que vão já ter esse processo finalizado, já ter uma solução validada e que vão viabilizar um lançamento de uma solução de forma muito mais rápida. Partindo desse ponto, né, Eduardo, me responde. A gente já mapeou as oportunidades, a gente fechou um projeto, a gente já está dentro do projeto. Você pode me explicar o passo a passo para a solução conseguir chegar no mercado? Como que funciona essa jornada? Perfeito. A gente precisa modelar arquitetura e governança como primeira etapa. A nível de arquitetura, a gente precisa definir qual é o processo, quais são as pessoas que vão estar envolvidas, quais são as ferramentas que vão ser integradas, dimensionar na medida do que for possível o custo atrelado a isso, e a partir daí começar a executar. Na etapa de execução,
a gente já vai ter as POCs validadas naquela etapa que Duda mencionou, utilizando ferramentas que aceleram o processo. E aí a gente vai partir para tornar isso realmente uma solução final. Nessa etapa, um aspecto que é muito importante é a gente validar muito bem. Porque hoje as pessoas estão muito... É muito comum que as pessoas, caso vejam que uma ferramenta não tem a performance que elas esperam, deixem de usar. Então, é importante que a gente tenha um processo de QA muito sólido para garantir que uma resposta, por exemplo, que o modelo de IA generativa dá, seja assertiva e não envolva alucinações. Além disso, tem a etapa de deploy e delivery, que precisa ser muito bem pensada para que existam atualizações muito frequentes, porque as pessoas esperam isso. As pessoas esperam que uma coisa se transforme de amanhã para depois de amanhã. E, por fim, é importante que exista feedback e evolução contínua também. Então, que a gente tenha uma estrutura que ouça as pessoas, entenda quais são os anseios, o que elas esperam realmente, e faça com que a solução evolua de forma coerente com o que as pessoas esperam, para que, de fato, a solução não fique defasada desde o dia zero. Como você falou, dentro desse processo, existem muitos detalhes que a gente precisa constantemente estar prestando atenção para que, de fato, ele seja efetivo, né? E aí entra isso como um desafio a ser superado, algo para se prestar atenção. Então, me diz, Eduarda, do ponto de vista cultural, o que você identifica como os principais desafios que as empresas enfrentam ao se organizar internamente para esses projetos de IA? Quais mudanças culturais são necessárias? Boa, eu acho que esse daí eu diria que é um dos principais desafios, se não o principal desafio, que é basicamente o que a gente vem conversando assim, né? Em todas as perguntas que a gente foi respondendo. Eu acho que o primeiro passo na verdade, eu acho que a gente criou-se, né, uma estrutura que, por todos os componentes que a gente já falou, em relação a uma estrutura muito robusta e complexa, né, de manejar culturalmente falando, principalmente quando a gente olha para grandes corporações. Então, as pessoas hoje têm um pouco de medo, né? Acho que criou um pouco de dificuldade de implementar por resistência. Então, medo de como aquilo vai impactar no seu trabalho no final do dia, medo de como aquilo pode transbordar em termos de falhas e erros dentro do processo, porque é uma coisa muito nova, né? Então, tira os cabelos ali de quem está no board e aprovando, dizendo, mas como isso vai ser com os nossos dados, né? Que, de fato, é um problema relevante. Mas eu sinto que esse medo travou muita coisa, né? E trava muita coisa. Então, de shift cultural, acho que o primeiro passo é começar a cultura de experimentação. Acho que é importante todos os colaboradores entenderem como a IA ela pode estar trazendo para o dia a dia delas valor, né? Em termos de eficiência. Tirar um pouco do componente de dados, né? Assim, no sentido de... Tem muita coisa de GPT, Claude, que você pode utilizar para otimizar o seu dia a dia sem você colocar dados sensíveis, né? Dentro das ferramentas. Então, criação de planilhas automatizadas, né? Criação de script que pode te ajudar. E aí, depois você pega aquilo e coloca esses dados reais, né? Quando tiver em outra interface já que você considere mais segura. Então, eu acho que o primeiro ponto é quebrar essa barreira. Mostrar para o time como se faz isso. A gente teve uma experiência bem positiva, né? Dentro da Lume, onde todos os times estão criando os seus prompts, né? Quais são os prompts que a gente utiliza para cada uma das coisas. Então, falando um pouco do meu time de marketing e comercial, a gente teve isso como um KR, né? Ter todas as AI tasks mapeadas e concluídas, onde o time consiga entender como eles podem estar otimizando a rotina, o dia a dia. E isso não necessariamente, né, colocando os dados de maiores impactos da gente. Então, acho que esse é um ponto onde as empresas já podem começar, sabe? Aula de prompt engineering, coloca as pessoas mais familiarizadas com isso para ensinar outros times, né? Foca nos times mais estratégicos primeiro, para fazer com que eles sejam catalisadores dessa mudança dentro das organizações, sabe? Então, acho que o primeiro passo está aí. Quando você começa a fazer com que as pessoas entendam o que utilizem no dia a dia, você vai passando para coisas maiores, né? Então, tem uma cultura de experimentação com prova de conceito. A gente trabalhou, né, com o time da BASF no ano passado na criação de provas de conceito, que, de novo, para acelerar o processo, a gente não trabalhou com os dados 100% sensíveis da empresa, mas a gente pegou dados anonimizados, mostrou que aquilo pode funcionar e depois incorporou isso dentro da estrutura da organização, sabe? Então, acho que brincar com essa cultura de experimentação é a chave para começar a mudar essa mentalidade dentro das empresas. Perfeito. Eu acho que isso que você falou, Duda, se torna muito importante porque fecha o ciclo de todo o processo que a gente conversou no episódio desse podcast de hoje, né? A gente começou ali avaliando a maturidade das empresas, vendo como a gente olha internamente para saber os objetivos que a gente tem que definir. A gente tem ali Eduardo falando como a gente, agora implementa essas soluções dentro da empresa. Você menciona os desafios que se mostram muito importantes ser superados durante todo esse processo.
processo. E aqui a gente encontra, né, quase de começo ao fim, como a gente consegue trazer isso para nossa própria realidade. Então, para finalizar, gente, eu tenho mais uma última pergunta. Quais tendências em inteligência artificial vocês acreditam que terão maior impacto nos negócios nos próximos anos? A gente conversou um pouquinho aqui, né, que os próximos anos não se tornaram mais 5 ou 10, os próximos anos se tornou algo muito mais curto. Qual é a primeira ação que as empresas, nesse período mais curto, devem tomar a partir de agora? Boa. Eu acho que uma tendência muito forte, e eu comecei até para roubar, porque Eduardo falou, né? Soltou no ar, né? Ele soltou no ar, mas assim, tem um valor tremendo de tendência no que ele falou, que é a ubiquidade, né? Então, a gente conseguir ter a IA integrada de ponta a ponta no nosso dia a dia sem a gente perceber, né? Que nem a luz, né? A luz, a gente clica um botão, acendeu a luz, né? Tem toda uma engenharia por trás daquilo, né? Mas está no nosso dia a dia, né? A gente não precisa entender essa engenharia nem nada do tipo. Então, acho que uma tendência muito forte, né, com a agentificação, com todos esses processos, né, que a gente está vendo de adoção da IA, é também a ubificação, né, isso no dia a dia, no nosso cotidiano, integrado, né, sem que a gente perceba que, porventura, é uma AI que está fazendo aquilo. Eu vi uma coisa bem interessante de que as coisas vão deixar de ter o conceito de smart, tipo smart city, smart home, e vai voltar a ser city home, e o smart vai estar ali quase que subentendido. Seamless, né? Ali no Exatamente. Uma coisa que eu acho que é bem relevante para os próximos anos são as neurotecnologias. Então, eu acredito que a forma como a gente entende o cérebro humano replica alguns comportamentos e até cria interferências nesse comportamento. Então, interpretação de ondas cerebrais, esse tipo de coisa, acho que vai estar bem quente aí. Eu acho que pra mim, indo um pouco antes dessas tendências que vocês trouxeram, eu acho que é o que a gente vem enxergando no movimento que a Sora faz, por exemplo. Eu acho que a gente vai ter cada vez mais filmes, videoclipes e tudo mais feitos completamente por inteligência artificial, que levanta, claro, vários dilemas éticos aí, mas eu acho que isso vai ser cada vez mais uma realidade mais bem feita, né? Eu acho que a gente, quando interage com o Midjourney, por exemplo, até as coisas mais experimentais do Sora hoje em dia, tem alguns pontos de evolução, mas que eu acho que nos próximos 1-2 anos isso já vai ser quase que resolvido e mais acessível e abundante aí dentro da indústria de entretenimento, tecnologia e tudo mais. Não, e a gente quase não tem ainda uma discussão ética para, enfim, desenvolver esse dilema. Né? Então, em algum momento, com a evolução, com o passar do tempo, obviamente, eu acho que a gente vai entrar num lugar muito mais seguro. Sim. Obviamente, muito mais amplo também, mas muito mais seguro dessa utilização. Eu queria terminar agora agradecendo a presença de vocês, gente. Tô muito feliz que finalmente saímos com o nosso primeiro episódio do Lumicast. Foi muito bom ter vocês aqui. Não esqueçam, vocês que estão assistindo, de mandar perguntas. Essa interação é muito importante pra gente. A gente tem a preocupação também de trazer vocês aqui pra dentro. Então, perguntas que serão feitas, a gente também vai estar respondendo em outros episódios. Então, interajam com a gente, que a gente vai amar. Mandem perguntinhas. Exato, Estamos aqui pra resolver os desafios.